Bem, vamos à resolução da questão. Existe um prazer na filosofia e um atrativo mesmo nas miragens de metafísica, que todo estudioso sente até que as vulgares necessidades da existência física os arrastem do auge do pensamento para o mercado da disputa e do lucro econômico. A maioria de nós conheceu um certo período áureo, quando a filosofia era de fato, como Platão a chama, este caro deleite. Quando o amor de uma verdade modestamente esquiva parecia incomparavelmente mais glorioso do que a ânsia pelos prazeres carnais, do que as impurezas do mundo. E sempre há, em nós, um sequioso remanescente daquele antigo namoro com a sabedoria. A atividade filosófica, conforme a concepção apresentada, representa uma busca pela verdade que satisfaz anseios humanos, levando em consideração a nossa grande necessidade de busca pelo conhecimento e de um apego a uma noção da possibilidade de construção da verdade, desde a da origem da história do pensamento, há essa ânsia, algo que é típico da natureza humana, de buscar o porquê, de buscar um conhecimento, de buscar a verdade e buscar uma maneira de explicar ou satisfazer essas necessidades fundamentais ligadas às experiências humanas da própria realidade. Então a ideia de uma busca pela verdade como anseio humano é bem pertinente com uma atividade filosófica tal como apresentada no texto. Vamos à alternativa B. Afirmação de pensamentos do dogmatismo ingênuo. Na verdade, o que a filosofia mais busca é superar uma noção de ingenuidade ou superficialidade, buscando um pensamento mais ordenado, um pensamento que seja construído a partir de possibilidades do raciocínio humano em relação a toda a realidade e não algo superficial que beire o que a alternativa está colocando como algo ingênuo. Vamos à alternativa C. Fuga dos sofrimentos que a realidade do cotidiano impõe. Na verdade, seria o contrário, não uma fuga, mas um enfrentamento do porquê podemos ter experiências negativas ou positivas em relação à realidade, quais são os fundamentos e a maneira como nós absorvemos e criamos expectativas em relação às experiências e como isso pode gerar em nós uma concepção de prazer, de sofrimento. Então, na verdade, não seria uma noção de fuga, mas de enfrentamento dessa realidade. Alternativa D, postura de contemplação religiosa sobre a eternidade. Desde que o pensamento filosófico começa a se opor a determinados pensamentos ligados à mitologia ou à religião, a ideia era justamente utilizar a razão como fundamento que superasse explicações religiosas, uma contemplação meramente religiosa, não deixando de levar em consideração a própria religião como fundamento do pensamento, mas não circunscrevendo o pensamento apenas às possibilidades de uma narrativa religiosa sobre a realidade. Então a filosofia procura, na verdade, superar uma contemplação religiosa e não se pautar nela. A alternativa é nostalgia da época em que a racionalidade era valorizada. Por mais que o texto faça uma reflexão a respeito de um tipo de filosofia do qual a racionalidade e a verdade eram mais importantes do que aspectos materiais e físicos, deve-se levar em consideração que ainda assim é possível observar, ainda nos dias de hoje, a relação com uma racionalidade, com a ciência, com o conhecimento e com a verdade, que não foi totalmente descartada, mas está sendo problematizada no texto a partir de uma contraposição a outros valores fundamentais, que não aqueles propostos por Platão, como na expressão esticar o deleite, da qual ele se referia à filosofia. Então, levando em consideração os aspectos do texto e da função da atividade filosófica, a alternativa correta é a alternativa A, busca pela verdade que satisfaz anseios humanos.